Bom, o tema do nosso trabalho é inteligência artificial. As inteligências artificiais utilizadas no nosso trabalho é a Machine Learning, a Deep Learning e a Copilot. O nosso grupo é composto por 4 componentes: Ana Letícia, Jonathan Manuel, João Pedro e o Ata Letícia. O nosso sumário é o que fala sobre o que vai acontecer no decorrer da nossa apresentação. O sumário começa com o objetivo da apresentação, conceito, surgimento da IA, importância da IA, empresas que utilizam a IA no setor químico, tecnologias que estão integradas na IA, a Deep Learning e seus conceitos, surgimento, principais empresas, a Machine Learning e seus conceitos, surgimento e principais empresas, a COPA e objetivos de produtores, relevância na atualidade, base de dados, método de uso, auxiliação no ensino no futuro, uso da IA no futuro, agradecimentos e as nossas referências. Ao final dessa apresentação, tem-se como objetivo levar todos os participantes a uma reflexão profunda sobre o entendimento da inteligência artificial, seu surgimento e suas aplicações, suas funções e seus subconjuntos. Buscaremos analisar como essa tecnologia impactar a vida da sociedade atual, sua eficiência nos processos cotidianos e sua atuação no futuro. Para iniciar o nosso seminário, o conceito de inteligência artificial é um campo da ciência que estuda e desenvolve máquinas que possam imitar a inteligência humana, realizando tarefas de forma autônoma, sendo capaz de reproduzir competências humanas como o raciocínio, a aprendizagem e a criatividade. O termo inteligência artificial surgiu no início de 1956, com um professor chamado John McCarthy, o qual selecionou um grupo de cientistas para ensinar sobre o uso das máquinas. No entanto, foi em 1943 que a história da inteligência artificial teve seus maiores impactos iniciais, quando a dupla Walter e Weyhen propôs um modelo para representar o funcionamento dos neurônios no cérebro. A partir desse momento, Alan publicou um artigo que proporcionou as bases para as pesquisas em IA, estabelecendo a questão de como podemos avaliar a inteligência em máquinas. Como a IA tem o potencial de mudar a forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor, ela é importante por levar benefícios para a facilitação de tarefas rotineiras, que antes eram executadas manualmente, economizando tempo e recursos para a população. Por essa razão, 41% das companhias do Brasil utilizam a tecnologia da IA, incluindo indústrias muito conhecidas como a Netflix, Itaú e Bradesco. A IA tem feito presença em vários setores, e o setor químico não é exceção. Uma das principais aplicações da indústria química é a otimização de processos. A produção química geralmente envolve processos de várias etapas que exigem controle e ocupação de tempo. A IA pode otimizar a produção e o tempo, reduzindo custos e indicando problemas não conformes com regulamentações. Além disso, para seu melhor funcionamento, existem sistemas tecnológicos que permitem que a inteligência artificial seja eficaz. Alguns deles são o Machine Learning e o Deep Learning. Bem, pessoal, em relação ao conceito do Deep Learning, é importante destacar que ele é uma área da inteligência artificial que se relaciona com o aprendizado da máquina e visa também criar algoritmos que possam aprender e executar tarefas complexas e utilizando dados com destaque para a base de dados da ImageNet. Essa tecnologia fundamenta aplicações como o Google Translate e a Cortana, que é o assistente pessoal da Microsoft. Sobre o surgimento, a trajetória do Deep Learning começou na década de 1950 e continua a se desenvolver até os dias atuais, no campo da computação. As fundações teóricas do aprendizado de máquina foram estabelecidas com o surgimento dos primeiros neurônios artificiais, e um dos primeiros modelos, o Perceptron, foi criado por Frank em 1958 e representou uma das primeiras tentativas de imitar o funcionamento dos neurônios humanos. Em relação ao campo empresarial, é importante citar empresas como a Apple, o Google e a Salesforce, que adotam Deep Learning e têm demonstrado avanços significativos em setores relacionados à economia, à inovação e também à tecnologia e ao processamento de grandes volumes de dados. Esse fato assegura um futuro promissor e vantajoso, tanto para os consumidores quanto para o mundo dos negócios. Dando continuidade ao nosso seminário, agora falaremos do Machine Learning, que de forma conceituada consiste em um subconjunto da inteligência artificial que se concentra na construção de sistemas que aprendem e melhoram o desempenho com base nos dados que consomem. Isto é, possui a finalidade de aprimorar e automatizar decisões e pesquisas realizadas por máquinas através da repetição analítica de dados. Bom, atualmente, essa ferramenta funciona ao nosso redor, quando interagimos com bancos, fazemos compras online ou usamos mídias sociais,
onde os algoritmos do Machine Learning entram em ação para tornar nossa experiência eficiente, suave e segura. Em relação ao seu surgimento, o termo foi proposto inicialmente por Arthur Samuel, um pioneiro no campo da inteligência artificial em meados da década de 1950, e era definido como a habilidade dos aparelhos em aprender sem ser explicitamente programados, apenas com base na repetição de dados que são captados do cotidiano das pessoas. Em relação ao polo empresarial e os benefícios dessa ferramenta, podemos destacar que a forma como as máquinas aprendem e se adaptam a partir dos dados evoluiu consideravelmente, tornando-se uma parte essencial no campo da inteligência artificial, pois com a popularização da internet e o surgimento das redes sociais, a quantidade de dados gerada diariamente é imensa, os quais são uma fonte valiosa de informação que podem ser utilizadas para aprimorar os serviços e sistemas oferecidos pelas tecnologias. Dentre as principais empresas que usufruem dessa ferramenta, podemos destacar o Google, a Amazon e o Facebook, que investem pesado em pesquisas e no desenvolvimento de algoritmos de Machine Learning, impulsionando ainda mais o avanço dessa área. Vou falar agora sobre a Copy.ai, dando início à fala, falando sobre o objetivo e seus produtores. Seu objetivo principal é facilitar a redação, oferecendo sugestões de correções e otimizações para textos, sejam eles para marketing, blogs, redes sociais ou qualquer outro tipo de comunicação escrita. Seus produtores são os dois ex-Googles e ex-investidores da Venture Capital, Chris Lu e Paul Yokobian, que criaram a Copy. A Copy e a relevância na atualidade. A relevância na atualidade é significativa, especialmente em um mundo onde a produção de conteúdo é essencial para empresas, profissionais e criadores de conteúdo. Alguns pontos que se destacam na sua importância é a eficiência na criação de conteúdo, a procriatividade, otimização para SEO, acessibilidade, adaptação ao marketing digital e análise de dados. A base de dados pode variar de acordo com o desenvolver da ferramenta e suas práticas internas. No entanto, geralmente, ferramentas de geração de textos como inteligência artificial são treinadas em grandes conjuntos de dados, que inclui textos da web, livros, publicações e dados estruturados. O método de uso da Copy.ai geralmente envolve algumas etapas simples, que podem especificar, mas aqui estão alguns passos mais comuns. Acesso à plataforma, escolha o tipo de conteúdo, inserção de informações, gerações de textos, revisão e edição, publicação ou uso. A Copy.ai e a auxiliação no ensino e no futuro. Tem um grande potencial para auxiliar no ensino e moldar o futuro da educação em várias maneiras, como apoio à redação, personalização do aprendizado, recursos educacionais, estimulação da criatividade, feedback imediato e acesso a conteúdo diversificado. O uso da IA no futuro. Futuramente, a tendência são tecnologias cada vez mais para certificar e avançar, transformando diversas áreas da sociedade, desde a saúde e a educação, até a indústria e o comércio. De acordo com o estudo global de McKinsey, estima-se que a IA vai gerar uma receita de 13 trilhões de dólares em todo o mundo até 2030. Obrigado pela atenção, esse foi nosso trabalho e por último são as nossas referências, onde foi abordado as nossas pesquisas para fazer o nosso trabalho.